Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este plantão de oração da Associação Espírita Lauro Machado, da cidade de Francisco Morato. Vamos elevando os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria de Nazaré e ao mentor da Associação Espírita, o Lauro Machado, agradecendo por mais esta tarde de reflexão. É recomendado a todos que acompanham este plantão a reservarem um copo, uma garrafa ou uma jarra com água para a fluidificação da mesma. E com as bênçãos de Deus e de Jesus, daremos início ao plantão de oração com a leitura da lição intitulada Família. É a lição de número 12. E esta lição nós encontramos no livro Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes, e o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial, em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos, que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos, nos quais se avultam. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios. Impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muita vez os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação junto deles são os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical desde o reino do espírito,
refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação, em que se empenham através de séculos numerosos. É ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Também é assim de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos de psômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam no campo genético daqueles que lhes atraem a companhia por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. A tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor, louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa do trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. O texto nos explica que a família tem um papel muito importante na vida espiritual das pessoas. O lar funciona como escola para o espírito reencarnante. A convivência diária obriga o indivíduo a pensar no outro, combatendo o egoísmo e desenvolvendo o altruísmo. Assim, a família funciona como um espaço onde os espíritos continuam aprendendo e desenvolvendo suas capacidades. Pessoas que possuem interesse e inclinações semelhantes acabam se aproximando e formando grupos familiares. Por exemplo, famílias em que várias pessoas gostam de música podem receber espíritos que também têm afinidade com a arte, continuando esse aprendizado ao longo das gerações. No entanto, isso não acontece apenas com qualidades positivas. Dificuldades morais, vícios ou comportamentos negativos também podem aparecer em um mesmo grupo familiar, porque espíritos com problemas semelhantes acabam se reunindo para enfrentar essas provas e buscar melhorias. Dessa forma, as dificuldades familiares podem ser entendidas como oportunidades de aprendizado e reparação.
Os conflitos, sofrimentos e desafios dentro da família servem para que as pessoas desenvolvam virtudes como a paciência, a humildade, o esforço e o amor. Assim, a família reúne tanto os laços de carinho e evolução que já conquistamos, quanto as dificuldades que precisamos superar. Por meio do trabalho, da mudança de atitude e do crescimento moral, cada pessoa pode transformar essas experiências e construir um futuro espiritual melhor. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa pura e santa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Rogamos à equipe do Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação das águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males físicos e do espírito, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, hospitais, abrigos, creches, escolas, asilos, penitenciárias, enfim, para todas as instituições existentes, para que todos possam ter a oportunidade de melhorar. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos vibrando para as emergências do plantão de oração. Para os nomes dos irmãos encarnados que se encontram na caixa azul, para o nome dos nossos irmãos desencarnados que encontram-se no caderno, e para todos aqueles que estão fazendo o seu retorno à pátria espiritual. Vibremos para os nomes dos nossos irmãos que estão no caderno de dependentes químico e por todos os outros que encontram-se nessa dependência. Vibremos para os pedidos que a Associação Espírita Lauro Machado recebe através de suas redes sociais, também para os trabalhadores, alunos e assistidos da casa. Aproveitando o ensejo, também vamos fazer nossas vibrações a todos aqueles, sejam nossos parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, que estamos pensando. Com a permissão de Deus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança, para fazermos as mudanças necessárias.
resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. Chegamos ao fim deste plantão de oração, gratos por mais esta oportunidade. Vamos agradecendo a espiritualidade pelos medicamentos espirituais e físicos que todos estão recebendo. E com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que a doce paz do Cristo esteja hoje e sempre com todos nós. Uma semana abençoada a todos.